Então, pessoal, vamos continuar. Agora, a gente vai olhar para um algoritmo de busca velho nosso conhecido, tá? A gente estava buscando, até essas últimas 2 aulas, buscando, vendo o custo, passeando, vendo o custo de comparação, o custo de limpar a casa, o custo de lavar pratos de todo mundo, ou o custo de todo mundo se abraçar, custo do ponto de vista de quantas tarefas, quantas repetições eu tenho que fazer para dado aquele número de convidados, tá? Ou no caso do jantar. E aí eu estou procurando, nesse caso, o livro, né? Agora, se eu tivesse lá com o meu livro, né, na estante, e minha estante estivesse toda ordenada, meu livro começa com Vidas Secas e está ordenado por ordem de título. Você ia começar do primeiro e ia até o fim? Não, né? O que você ia fazer? Claro. Você ia lá para o fundão já, né? Porque você sabe que Vidas Secas está lá no fundão. Se a ordenação fosse por autor, aí você podia ir mais para frente se fosse por primeiro nome do autor, de G de Graciliano Ramos. Mas se for por sobrenome de autor, você também vai lá para o fundão, porque é Ramos de Graciliano Ramos. Né? A gente está acostumado com isso, a gente faz isso desde pequenininho. Quer dizer, o pessoal que usou dicionário em papel, que nem eu, sabe que os dados do dicionário estão ordenados. E que se eu tenho um dicionário, eu coloquei aí os que eu tinha lá em casa, coitado, está surrado, vocês estão vendo, meu pobre, coitado do meu Collins, tá? Você sabe que quando eu vou procurar alguma coisa, eu não vou procurar do começo até o fim, se eu sei que a palavra começa com Vidas Secas, né? Ou com welcome, no caso de inglês. Então, eu sei que o dicionário ele está ordenado. Então, eu sei que, por exemplo, lá pelo meio, que eu estou ilustrando nessa segunda foto, tem lá, ó, M de meeting e memo. Certo? Está lá no meio, não é? Esperava mais ou menos isso, está lá no meio. Tá? E o que acontece se eu estiver procurando uma palavra que é antes de meeting, uma letra que é antes de meeting? O que eu vou fazer? Vou começar do começo? Não. Eu vou, de novo, quebrar aquela primeira metade em 2. Aí eu descubro que está lá, drown é a metade lá, aproximada que eu peguei. Tá? E agora? Continua o processo. Ou é menor que drown, ou é maior que drown. Mas com certeza é menor que meeting. Não é? Então veja, quando eu peguei o meeting lá no meio, eu joguei metade do dicionário fora. Eu joguei tudo que era maior que meeting fora, porque minha palavra estava antes. Então, lembra que a gente estava falando do tamanho do problema? Que eu tenho aquele monte de livros, ou um monte de palavras. Se eu tiver ordenado, eu pego aqui, ó, pum, já coloco metade de cada vez fora. A mesma coisa no dicionário, que é o que eu estou fazendo no dicionário. Agora eu tenho metade, eu acabei de dividir a metade de novo, agora eu tenho 1/4 e eu vou escolher uma das 2. De novo, até onde eu vou. Agora eu peguei o draw, cortei no meio, saiu no calculator lá, calculadora, tá? Então vocês estão vendo que do calculador agora eu vou dividir, cheguei em avalanche, tá? E aí? Estou dividindo ao meio cada vez. Dividindo ao meio cada vez. Você lembra o pessoal lá na PA, do Berg, que eles perceberam, né? Eles perceberam ou não? Não? Eles perceberam que era útil inventar alguma coisa que fosse o oposto do exponencial? Tá? Por quê? O que acontece aqui? Eu estou pegando aquele monte de coisa e estou cortando no meio. Estou fatiando. Estou jogando metade fora. Isso é log. Isso é ordem logarítmica. Aquela logaritma do Napier com o Berg, que inventaram lá.
quando eles precisavam multiplicar números grandes, nesse caso a gente está dividindo o problema grande em problemas pequenos de grandes e grandes pedaços de problema a gente está jogando fora. Tá? Porque a gente está focando nessa solução. Tá? A cada vez eu estou dividindo em 2. Então, é o oposto de multiplicar por 2 de cada vez. Né? E, portanto, é o oposto de 2 elevado a n. É log de n na base 2. Né? Faça aí. Isso aqui dá para a gente, né, lembrando dos nossos pilares, né, do pensamento computacional, né, eu estou sabendo que estou decompondo o problema, reconhecendo o padrão, estou picando, abstraindo tarefas, explicitando um algoritmo que resolve o problema. A gente faz isso o tempo inteiro, né? Já pegamos, né? Desde que começou o curso, já perceberam, começaram a observar os algoritmos que você está usando no dia a dia? Tá? Então, o que a gente está fazendo na hora que a gente está procurando o dicionário, daquele jeito, a gente está usando a busca binária. Tá? Por que binária? Adivinha? Porque a gente está dividido em 2 cada vez. Né? De novo, vem o nosso dividir para conquistar. Divide, a diferença que nesse caso, a gente não tem que dividir, resolver o problema de cá, resolver o problema de lá e depois juntar as soluções. No caso da busca binária, ao dividir, eu já joguei metade daqueles dados fora e dividi aqui. Então, eu só divido. Né? Eu divido para conquistar aquele, mas eu não tenho que juntar depois. Porque eu estou buscando. Vamos lá. Então, como é que funciona a busca? Bom, vocês já entenderam, né? Tem uma animação lá para vocês, porque eu não podia deixar de ficar sem animação. Mas como é que funciona aí essa animação? Né? Eu não vou rodar, deixo para vocês rodarem. E vocês vão ver que se eu tivesse procurando, por exemplo, a chave 2, aí, né? Eu ia, na primeira divisão, eu ia fazer o quê? Eu ia parar aqui no meio. Cor da tinta, verde. Tá? Caneta. Opa, caneta, desliguei. Tá? Eu divido aqui, certo? E estou procurando 2. Achei, né? Vou pegar um, ou esse, né? O 5. É igual ao que eu estou procurando? Não. Menor ou maior? Eu sei que é menor. Então, eu vou dividir para cá. Então, agora, esse limite que antes estava aqui, ó, porque era o tamanho da lista, qual que é o tamanho da lista agora? Aqui. Esse é o último, né? O último mais 1. Então, veja, eu cortei isso aqui tudo fora. E o que eu tenho que fazer? Lembra aquele N, que era o tamanho da lista? Eu passo para cá, ó. Eu divido no meio, eu vou procurar essa ali. E aí, agora eu tenho esses aqui, eu pego, divido no meio de novo e vou procurar. No caso, divido de um lado e do outro. Achei logo de cara. Então, em 2 passos, eu achei no meio desse monte de chaves aí. Legal? É assim que a gente já faz isso, não é novidade. A gente só está analisando agora do ponto de vista de... Eu sei que tem lista da memória do computador, e eu sei que cada busca dela tem um custo. A gente podia nos preocupar com o custo lá, a gente sabe que tem que procurar a palavra, tá? Mas acontece que quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando em problemas grandes, né? Eu posso ter uma casa com um monte de banheiro para limpar. Não, mas eu tenho problemas grandes. Veja, a web tem tantos. Eu não vou trabalhar na web. Mas, veja, você tem que entender a estratégia. A gente tem que aprender a estratégia. A gente tem que entender o quão poderoso é o nosso trabalho, que a gente já faz isso muitas vezes. Tá? A gente já adota estratégias boas muitas vezes. A gente tem que reconhecer isso. Tá? A gente faz sem pensar muitas vezes. Essa estratégia é uma estratégia boa para esse conjunto de dados aí, porque ele já está ordenado. Né? Alguém teve o trabalho de ordenar para a gente. Bom, então, essa daí. Vocês vão lá e fuçam para a gente? Brincam? Estou contando com vocês para isso. Tá? Então, veja, a gente está olhando, vendo aquele monte de memória, jogando metade de cada vez. Tá? Por isso, nosso algoritmo agora ficou um pouquinho mais complicado, mas é isso que a gente falou. Não tem nada de... só tem mais passos. Mas também está fazendo mais coisas, né? Aqui, esse é o comando que está entrando. Olha lá. Entrando a lista e a chave que eu estou procurando. Olha aqui o final.
Se a chave está apontada por meio, então achei, a chave está lá. Se não, a chave não está lá. Meio, quem é meio? Bom, meio, lembra? Da primeira vez é o meio de tudo. E da segunda vez é o quê? É o meio da primeira metade. E da terceira vez? É o meio de qual parte for. E eu vou picando. E se for do lado de lá também é a mesma coisa. Então, eu vou dividindo. Então, o meio vai estar sempre apontando para quem eu estou comparando, para encontrar a chave que eu estou buscando. Né? Aí, ó, o que o algoritmo faz? Olha só como é o que a gente já faz. Tá? Agora eu tenho inseri umas variáveis novas para ajudar a apontar para a gente lá. Tá? Eu tenho, ó, ESC, que aponta para o primeiro elemento da lista, né? Começo é o primeiro elemento da lista. E tem dir, ESC de esquerda, dir de direita. Não fui eu que inventei isso, né? Não fui eu que inventei, tá? Esse é o clássico, a gente sempre usa ESC, dir em português, ou left, right em inglês. Tá? Dir aponta para quem? Para o último elemento da lista. Né? Então, no começo, qual que é o tamanho da lista? Toda a lista. ESC, dir. Aí eu faço o quê? Meio, apontar para o meio elemento do meio. Eu divido. Pego uma divisão, divido. Então, eu tenho ESC, dir e meio. E agora eu entro no meu loop. O que eu faço? Eu pergunto, ó, esse aqui, vocês vão abstrair comigo que é um losango, tá bom? Tá vendo que é uma pergunta? O formato dele aqui tá errado. Todas as perguntas tinham que ser losango, mas acho que não estava cabendo no slide aqui, e aí eu não percebi que tinha mudado. Mas vocês sabem, e eu também, que toda pergunta a gente ilustra nesse diagrama como os losangos, para justamente a gente ter as saídas do lado de outro, né? Ou por cima, ou por baixo, ou por um dos lados. Bom, estou lá, esquerda, direita, meio. Aí eu pergunto, o valor do meio é apontado? É igual? Tchum! Sim, beleza. O que eu faço? Caio fora e vou lá para aquela resposta que a gente já tinha. Se a chave está apontando, se a chave é igual ao elemento apontado por meio, achei. Se não, a chave não está lá. Da primeira vez, bom. E depois, se não tiver, o que nós combinamos? Nós combinamos, não. O que a gente já faz desde que a gente era criança, quando procurava coisa no dicionário ou coisa parecida que vocês fazem aí em dados ordenados, né? Eu vou dividir o negócio no meio, né? Pegar aquele meio e ele passa a ser ou o fim da lista da esquerda, dos menores, ou o primeiro da lista dos maiores. Não é isso que o meio é? Que é exatamente o que está fazendo aqui. Quer ver? Eu pergunto, mas como é que isso ele vai ser de um lado ou de outro, dependendo do quê? Do valor da chave. Eu pergunto, a chave é menor que o elemento do meio? Então, eu cheguei lá no meio. Não é, não. Aí eu vejo, menor ou maior? Porque é quem vai decidir para mim. Aí é que está, né, a comparação. Né? A comparação, a chave da questão. Comparo com a chave. É menor, é. Então, o que eu faço? Se for menor, esquerda, direita, meio. A chave é menor. O que eu tenho que fazer? O meu direita novo vem para aqui, ó. Lembra que ele estava lá? Ele vem para aqui. E se fosse maior? Estava lá. A chave está aqui. Está aqui apontando. Se está do lado de lá, o que eu tenho que fazer? O esquerdo agora passa aqui. Pronto. Dividi meu problema no meio. E agora eu vou procurar aqui, se for maior. Procurar aqui, se for menor. Acabou. É isso que a gente já faz. Não é novidade. Eu só estou colocando em linguagem algorítmica aqui, que é o que está rodando lá no Scratch. Tá bom? Vocês vão ler lá. Então, pronto, ó. Se a chave é menor, ó, faça ESC, ó. Apontar para a posição seguinte, apontada para o meio. Se a chave é menor, faça ESC, apontar a posição seguinte, apontada para o meio. Não, é maior. Bom. Se a chave é menor, não. Então, o ESC avança. A chave é menor, nesse caso? Sim. Então, é o dir que baixa. Tá lá. Faça a dir apontar para a posição. Acabou.
Acabou não. Agora eu tenho que saber quando é que acaba e se a chave não estiver lá, senhoras e senhores. O que acontece se a chave não está lá? Eu vou tchum, vou tchum, vou tchum. Sabe aquela das lâminas? Tem uma hora que faz tchum. Se eu não encontrar a chave, os dois índices vão ultrapassar, vão se cruzar. E é isso que eu testo aqui, ó. ESC ultrapassa DIR. Se ultrapassa, eu venho para cá, ó. E aí aquela me pergunta vai dizer, ó, minha chave não está lá não, porque a chave não achou. Não é igual o pontado por meio. Se não ultrapassou, eu faço o loop de novo. Legal? Gostaram? Vocês já fazem isso desde criança? É legal ver na forma de algoritmo, né? E é legal ver o quanto que a gente consegue expandir, a gente consegue programar isso. Ah, no planilha do Excel já tem sorte. Verdade, mas ó, sorte, desculpa, não. Já tem pesquisa. Ah, mas legal. A gente, pô, você tem nota, suas contas a pagar estão ordenadas. Né? As datas de aniversário do povo estão ordenadas. Você quer saber quem é que faz aniversário em junho? Eu. Né? Então, você chega lá e já vai lá no meio do ano, né? Acabou. Então, você tem um monte de aplicações e é legal a gente perceber que isso são coisas que a gente, nós seres humanos, conseguimos automatizar. Não precisa de computação para isso. Pode, mas tem que perceber como é que funciona isso, que a gente já faz botando no computador lá. Tá? Bom, quantas comparações foram mesmas? Eu já adiantei para vocês, né? A gente, no caso de 10, eu faço 4 comparações, que eu arredondo aí. 3 para cima, né? Então, eu estou entre o log 2 de 8 e o log 2 de 16. Né? A lista de tamanho 100, olha que legal. Eu estou entre log de 64 e 128. Tá? Se eu tenho 1000, log é ótimo, né? Mesma coisa. Tá? 1024 é o nosso 10. Se eu tiver 1024, eu só uso 10 comparações. Já pensou que legal? Olha, eu tenho esse monte aqui, ó. 1024 itens eu achei em 10. Bonitinho, né? Legal a gente poder mandar o computador fazer isso. Trabalhe para mim, mas de maneira esperta, porque você tem outras coisas para fazer. Trabalhar em outras coisas para mim. Tá? Aqui é um exemplo de 10.000, ó. Em 14 eu achei. Eu estou usando log, né? Fácil. Fiquei colocando esses números aí só para a gente conta, né? Como se vocês não soubessem. Tá? Ó, 100.000. 17 comparações. Ficou pequenininho aqui porque vocês estão vendo que ficou pequena a tela para caber, né? Mas é isso que eu estou fazendo. É o nosso bendito log. Ai, tem gente que não gosta de log. Eu amo. Ó, tá vendo aqui? 17 comparações. Então, a gente está usando dividir para conquistar. Se eu tivesse aí na minha lista, né, se eu pudesse dividir os convidados para fazer alguma coisa, cada um organiza. Seguinte, agora o negócio é o seguinte, sabe festa? Foi a festa de aniversário da minha netinha esse final de semana. Um monte de criançada. Aí os presentes, faz de conta, não é verdade. Os presentes são todos personalizados. Cada criança tem que pegar lá, o que tem dentro do saquinho é o mesmo, mas está o nomezinho da criança lá, bonitinho. A criança fica legal, né? Feliz que o nome dela está lá. Poxa vida, né? A sacola está com o meu nome, joia. Tá? Aí a criança chega lá e está tudo organizado em ordem alfabética. A criançada de 10 anos sabia que não precisava ir lá procurar do 1 até o fim, né? Ela sabe que o nome dela começa com A, ela vai lá na frente, com V vai lá no final, com M vai lá no meio. Né? Então, se os dados estiverem ordenados, a busca pelo meu presente personalizado no jantar sai rapidinha. Lá, pesquisa binária. Então, e o legal é isso, que a gente consegue, dependendo do problema, com a ferramenta certa, trabalhar muito menos para a tarefa, né? Resolver a solução da melhor maneira possível. Aquele mantra que eu fico repetindo o tempo inteiro. E aí é que está a beleza da coisa, gente. Ter a ferramenta, conhecimento e saber usar a ferramenta certa para resolver o problema.
né? Então, a gente consegue pegar, né, saber quando o problema é de 1, tem a ordem de 1 constante, n quadrado, log de n, isso é o sonho, né? Dividir, quebrar o problema no meio a cada vez é o sonho de qualquer pessoa que quer resolver o problema, certo? E esse é o programa Python que, como eu disse para vocês, estava gerando aqueles dados todos, né? Eu disponibilizei para vocês lá, né? E a pergunta só que eu quero fazer para vocês é: o serviço de busca que a gente estava fazendo, lembra? Lembra lá da primeira semana? Segunda semana? Eu vou lá no pergunta de busca, no segunda semana, e vai lá procurar o índice remissivo. Vou procurar aqui? Está ordenado de alguma maneira, né? Veja, a próxima semana, a gente vai ver, sim, eu quero buscar. Eu quero isso aqui ordenado. Mas qual que é o custo de ordenar? 3,1 bilhões ou coisa parecida. Até a próxima.